Olá, tudo bem? Eu sou o professor William, professor de matemática, né? E iniciaremos hoje uma série de aulas sobre matemática para o 9º ano, ok? E qual é o sistema que nós funcionaremos, né? Vocês têm aí o Classroom, né? Uma plataforma onde vocês precisam realizar atividades diárias, né, de todas as disciplinas, entre elas matemática, né? E como é que funciona? Você acessa o Classroom e lá você tem uma atividade obrigatória. Essa atividade, ela gera uma presença para você, então é necessário que você realize. Outra situação também, né, nesse mesmo link, né, no mesmo aviso, abre um outro link para você, um segundo link. O que vai conter nesse segundo link também? No segundo link, você tem acesso aos slides, né, que eu apresento para vocês aqui. E no terceiro link também aparece para você um caminho para você utilizar o livro didático, né? O livro didático aí que você tinha na sua escola, ele também aparece para você em PDF aí, ok? Então, esses são os 3 itens que aparecem para você no Classroom. Outra situação é quando você não consegue nos acompanhar pela TV. O que é necessário que você faça? É necessário que você vá até a sua escola, retire os materiais preparados pelo seu professor, listas de exercício, ou até mesmo, em alguns casos, é disponibilizado o livro para que você leve para casa e possa acompanhar as nossas aulas, ok? E o terceiro aviso é que a sua escola, ela também permite que você entre em contato com o seu professor através do Classroom. Você pode enviar e-mail para ele, pode enviar mensagem, que vai diretamente para o seu professor. Nesse caso aí, o seu professor pode tirar suas dúvidas, né? É um meio de contato entre vocês, ok? Então, vamos para o nosso primeiro conteúdo aí. Nós iniciamos o conteúdo com o conjunto dos números irracionais. Mas antes de trabalhar com o conjunto dos números irracionais, é necessário nós revermos alguns conteúdos, ok? Então, vamos relembrar os conjuntos numéricos, ok? Números irracionais. Então, voltando um pouquinho, conjunto dos números naturais, né? É aquele conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Números que possuem a parte decimal, ela é nula, ok? Depois disso, temos lá o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros você aprendeu lá no 7º ano, né? Você começou a ver ali a parte dos números negativos, operações com números negativos, então você trabalha ali com os números inteiros. E depois disso, o conjunto dos números racionais, ok? Conjunto dos números racionais, o que você tem para esse conjunto dos números? São números que podem ser representados na forma de uma razão, ok? De uma divisão você consegue representar esses números aí. Então vamos ver o que nós temos aqui, ó. Conjunto dos números naturais. Qual que é o símbolo que eu utilizo para o conjunto dos números naturais? Eu utilizo o símbolo N, né? Ele tem uma diferençazinha ali, mas a gente consegue compreender bem o conteúdo se você usar um N maiúsculo ali. Sequência dos números, alguns elementos, porque nós sabemos que o conjunto dos números ele é infinito, né? Então nós temos aí infinitos números. Então, eu mostro para você só um pedacinho, só o início do número, para te dar uma ideia do que você pode, de quais são os próximos, né? Ó, depois do 0 vem o 1, depois do 1 vem o 2, depois o 3, depois o 4, depois qual seria o número? Número 5, depois o 5, o 6, né? E aí nós criamos também a ideia de sucessor, ok? Bom, primeiro exercício aqui, sequência dos números naturais pares. Ok? É isso que eu vou pedir para vocês. Voltando aqui só um pouquinho ali, ó. Uma sequência numérica. Aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Só que no exercício, o que eu vou pedir para você? Vou pedir conjunto dos números pares. Lembra lá quais são os números pares? Né? Os números que são divisíveis por 2, ok? Não são necessários, não é necessário que você escreva todos, mas que você escreva o início que dê a ideia de qual é a lógica desse conjunto. No item B, pede a sequência dos números naturais ímpares, ok? E no item C, sequência dos múltiplos de 5.
Não esqueça que o primeiro múltiplo de um número é o número zero, né? O zero é um múltiplo de todos os números, ok? Então, nós vamos dar um tempinho para vocês aí e nós já voltamos aí com a correção do exercício 1, ok? Voltando agora com a solução, né? Então esse vai ser mais ou menos a nossa dinâmica de trabalho, certo? Dou um tempo para vocês e aí nós voltamos com a solução, ok? Então vejamos aqui, ó. O exercício número 1, no item A, pedia para você escrever a sequência dos números pares, né? Então eu posso representar aqui, ó, usa chave, ok? E os números pares, o primeiro número par que você tem é o 0. O próximo número par é o 2. O próximo, 4. O próximo, 6. Né? O próximo número par, 8. E aqui você já tem uma ideia de qual é o próximo número. 8, depois do 8, 10, 12, 14. Né? Todos os números pares, então. Posso colocar reticências e fechar aqui, ó. Ok? E esse conjunto fica representado. No item B, o que estava pedindo para vocês lá? Estava pedindo a sequência dos números ímpares. Então, o primeiro número ímpar que aparece, vamos abrir uma chave aqui novamente, é o número 1. O próximo número ímpar, número 3. Próximo número ímpar, 5, 7. Posso colocar uma reticência aqui, ok? E fechei o meu conjunto novamente. E no item C, pedia que você fizesse o quê? Pedia que você escrevesse os múltiplos do número 5. Então, eu dei uma dica antes do intervalinho. Eu falei para vocês assim, ó. Lembra que o 0 é um múltiplo de todos os números, ok? Então, sempre que você for escrever uma sequência e precisar colocar o múltiplo, né, o menor múltiplo do número, é o número 0, ok? Talvez você pensar, mas no mínimo múltiplo comum nós não utilizamos o 0, é claro, né? Não, eu escrevo uma fração com denominador nulo, mas eu tenho que lembrar que 0 é múltiplo, ok? Então, 0 é o primeiro. O próximo número, 5. O próximo, 10, outro, 15, reticências, e eu finalizei o exercício, ok? E daí você vai pensar assim, mas qual que é a ideia de um número para que ele seja múltiplo de outro?
né? Sempre que eu estou falando de múltiplo, estou pensando assim, esse número divide ou não? Né? Então é isso que eu levo em consideração. Mas para saber se o número é divisível, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que o resto da divisão é igual a zero. Por isso o zero acaba sendo múltiplo de todos os números. Porque aí eu vou pensar assim, quando eu divido 0 por 5, o que sobra? Né? Dá zero, porque o 5 não cabe nenhuma vez dentro do número zero, mas o resto é zero e a divisão acaba sendo exata. Okay? Então essa é a ideia que você tem que ter para trabalhar com múltiplo e divisão. Então aqui nós temos ali as respostas, né? Eu parei no 15 e aqui tem ali o 20, mas desde que você tenha causado a ideia da sequência do próximo número, é suficiente e você já pode colocar reticências ali e resolve o teu problema, ok? Conjunto dos números inteiros. Quando a gente estuda matemática, nós temos aí uma sequência de histórias, né, de relatos aí. Então, o que a gente tem que pensar? Assim, ó, você vai buscar a história dos números naturais, você vai encontrar diversos contos aí sobre os números. Então, cuidado com isso. O que a gente trouxe aqui? Ó? Com o passar do tempo, somente os números naturais não eram suficientes para fazer registros. Às vezes eu preciso de um pouco mais. Né? Principalmente em situações de comércio e por isso surgiram os números negativos. Né? Uma das situações aí que você fala de números negativos é interpretado também na relação entre o comércio, né? Para representar uma dívida, alguma coisa. Dessa forma, os números positivos e os números negativos formam um conjunto dos números inteiros, ok? Então, vamos lá, ó. Conjunto dos números inteiros, como é que nós representamos? Eu tenho o zero aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, conjunto dos números naturais, só que aí existe uma outra parte que nós chamamos de oposto ou simétrico de um número inteiro ali. E ele aparece onde? Aparece no lado esquerdo do zero, ok? Então, o conjunto dos números inteiros, né, são representados pelo símbolo Z. E daí o que eu falei para vocês, ó, quando você coloca os números naturais, eles estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. E aí eu posso utilizar o diagrama de Venn para fazer essa representação, ok? Exercício número 2, olha só, observe os números abaixo, quais desses números pertencem ao conjunto dos números inteiros, ok? E aí você só vai dizer para mim se pertence ou não pertence, ok? Um tempinho para vocês e nós já voltamos. Pessoal, então aqui, ó, né? Eu só preciso dizer se ele pertence ou não. É isso que eu preciso. Então vamos lá, o menos 2 é um número inteiro, né? Então ele pertence. O 16 é um número inteiro, pertence também. 2,5, lembra que essa parte decimal não é nula, então ele não pertence. E 2/3 também é uma fração, não pertence para o conjunto dos números inteiros, ok? Próximo número que nós vemos agora, números racionais. Tudo que eu consigo representar na forma de uma razão, na forma de uma divisão, é um número racional. Então você pensa num número, número 3, por exemplo. Você consegue uma divisão que resulte em 3 como resultado? Você consegue várias, né? Você pode pensar ali, 12 dividido por 4, por exemplo, igual a 3. Então, se eu consigo apenas uma fração que representa esse número, ele é considerado um número racional, ok? Então, nas situações apresentadas, temos diversos números,
né? Então, estava falando daquele quadro que tem aqui, ó, né? Temperatura, data, dia, razão aqui entre o número de alunos numa sala, percentual. Então, todos esses números que apareciam naquela imagem, eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números racionais podem ser positivos ou negativos, ok? Então, o que eu tenho ali, né? Todo número racional é resultado de uma divisão, aquilo que eu falei para vocês. Sempre A sobre B. De onde eu tiro A e de onde eu tiro B? Eu tiro do conjunto dos números inteiros, ok? E lembrando que o meu B tem que ser diferente de zero. Então, esse conjunto é representado pela letra Q, para remeter a gente à ideia de quociente, né? Então, inicia a palavra quociente aqui. Exercício número 3. Vou deixar um tempinho para vocês, então. Ó. Agora, construa o diagrama de Venn contendo o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Depois, escreva os números a seguir nesse diagrama. Que números são esses? 17 negativo, ou menos 17, menos 9,42, 8 onzeavos, 10, 24, 2 negativo ou menos 2, ok? Tempinho para vocês e nós já voltamos. Então aqui nós precisamos lembrar o que para resolver o exercício proposto anteriormente. Nós precisamos lembrar que alguns números eles pertencem a mais de um conjunto. Então vejamos só aqui, ó. O menos 17, ele não pertence aos naturais, então ele fica fora do círculo que corresponde ao conjunto dos naturais. Mas ele pode ser representado por uma fração, né? Existe lá uma fração, eu posso um múltiplo de 17 negativo, por exemplo, que eu posso obter o número 17. Então, ele vai para os racionais. Menos 9,42 aqui. 9,42 é racional, ele tem a parte decimal, então já não pertence para os inteiros. 8 onzeavos é uma fração. O número 10 pertence para os 3. Então, ele fica lá nos naturais, que está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais. 24 também. E o menos 2 aqui nos racionais, ok? Então, o conjunto dos números irracionais. É meio complexo de se representar o conjunto dos números irracionais, porque eu não consigo uma fórmula para determinar esse número, ok? Por isso que ele é chamado de irracional, né? Em alguns casos nós sabemos como eu obtenho esse número, mas eu não consigo escrever ele na forma de uma fração, escrever uma fórmula, uma função que gere esse número para mim. Então, nesse caso aí, nós temos como principais representantes as raízes não exatas, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 8, raiz quadrada de 9 eu conheço, então não é um número irracional, né? Sempre que eu não consigo uma forma de representar esse número, ele acaba sendo classificado como um número irracional. Então vejamos aqui, ó, raiz de 2, o número π, né, que ele vem lá da divisão do comprimento de uma circunferência pelo diâmetro dele, ou pelo dobro do raio, ok? Existem outros números irracionais que vocês vão acabar conhecendo, né, lá no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano, vocês acabam se deparando com outros representantes aí do conjunto dos números irracionais, ok? Então, exercício 4 para você, qual deve ser o valor de x não negativo para que se tenha
esse número elevado ao quadrado igual a 7. Essa é a nossa ideia, né? Por isso x ao quadrado igual a 7. Então, estou elevando ao quadrado um número que eu não conheço e eu quero como resultado o número 7. Determine o valor aproximado desse número irracional, com 2 casas decimais. Um tempinho para vocês e nós já voltamos. Então, o que foi solicitado para você antes do intervalo foi determinar a raiz do número 7 com uma aproximação de 2 casas, ok? Então, bem rapidinho aqui, ó. Eu conheço a raiz quadrada do número 4, que dá 2. E eu conheço a raiz do número 9, que dá 3. A raiz quadrada de 7 é maior que 2 e menor que 3, ok? Então, ela fica com um 2, alguma coisinha aqui. Certo? Numa próxima aula, a gente vai ver uma técnica para determinar, e isso aí nós vamos rever essa técnica, né? Porque isso você vê lá no 8º ano, quando você conhece o conjunto dos números irracionais, né? Lá no 8º ano você teve essa ideia aí, né? Ah, é mais que isso, é menos que isso. Então, eleva o número ao quadrado, volta, até você acertar ali 2 casas, certinho? Então, conferindo lá, ó, que número que eu elevo ao quadrado que fica igual a 7? É a raiz quadrada de 7, ok? E a raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,64. Se você utilizar aí uma calculadora, um método mais preciso para determinar, aí você vai conseguir aí pelo menos umas 16 casas aí da raiz quadrada do número 7, ok? Na aula de hoje, o que nós vimos, ó? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, certo? O que veremos na próxima aula? Potenciação. Tudo bem? Então, espero que você acesse o Classroom, realize a atividade obrigatória para garantir sua presença. Caso você nos assista apenas pela TV, procure sua escola, né, para retirar os materiais. E sempre que tiver dúvida, entre em contato com o seu professor. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.